Senhor Jesus, em uma das preocupações, missões que ele cumpriu aqui quando esteve entre nós, foi alertar os seus seguidores e os seus discípulos com respeito aos falsos, às pessoas falsas, pessoas fingidas, pessoas que passavam por uma coisa e eram outra. Ele alertou isso. Por que ele alertou isso? Ora, em todas as esferas da sociedade existem os falsos e os verdadeiros. Mas quando nós tratamos da parte espiritual, as consequências são muito mais graves. Por exemplo, você pode sofrer um golpe, porque na esfera do dinheiro, dos negócios, há falsos e há verdadeiros, bons comerciantes e maus comerciantes. Enfim, você pode sofrer a perda do dinheiro. Mas o dinheiro você perde, você trabalha, você ganha de novo. Assim como também entre os médicos, existem aqueles que praticam a medicina de forma errada, de forma maldosa, de forma a maximizar seus lucros. Você pode sofrer, isso já é um pouco mais grave porque a sua saúde está em risco. Como existem pessoas que fingem quando vão namorar, quando vão conhecer uma pessoa, escondem quem elas verdadeiramente são e só lá no casamento é que vai descobrir quem é aquela pessoa. Mas você pode separar, você pode divorciar, enfim. Agora, quando se trata da vida espiritual, aí o que está em jogo é a sua alma. Não é o seu casamento, não é o seu saldo bancário, não é a sua saúde, é a sua alma. E por isso Jesus alertou, sempre alertou, sobre os falsos deste mundo, cujo objetivo é levar a sua alma, muito mais do que qualquer outra coisa. Eu vou ler aqui um trechinho do que ele falou em Mateus capítulo 7. Ele disse assim: acautelai-vos, tenham cuidado, estejam em alerta, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Veja que os profetas, eles vão até as pessoas, eles não são enviados, a pessoa não os procura, eles vão, eles estão à caça de vítimas. Os falsos profetas estão à caça de suas vítimas, das pessoas de boa fé e incautas. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Como é que nós sabemos que uma pessoa é de Deus? Agora eu incluo aqui não só os profetas, líderes religiosos, obreiros, pastores, bispo, arcebispo, apóstolo, seja quem for, qual for o título religioso que a pessoa se dá, ou até mesmo o próprio cristão de forma geral. Como é que você sabe? Como é que eu vou saber? Com tanta falsidade, tanto fingimento no mundo, como é que eu vou saber que uma pessoa é de Deus? Ora, Jesus já deu a dica. Você não vai conhecer uma pessoa de Deus pelo quão bem ela prega a palavra. Há muitos bons pregadores no mundo que não praticam o que pregam. Você não vai conhecer se a pessoa é de Deus se ela realiza sinais e milagres. Não, bispo, mas o sinal, se ele ora e as pessoas ficam curadas, se ele faz grandes maravilhas pelo ministério dele, não quer dizer que Deus está aprovando o ministério dele? Não, é só você continuar lendo aqui Mateus 7,
a partir do versículo 21, e Jesus fala exatamente isso. Muitos me dirão naquele dia, no versículo 22, ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, estavam praticando a iniquidade, mas estavam expulsando demônios, estavam curando os enfermos, estavam profetizando em nome de Jesus. Quer dizer, há muita gente que usa o nome de Jesus para benefício próprio. Mas, bispo, e os milagres são reais ou são falsos? Não sei, podem ser reais, porque a fé das pessoas no nome de Jesus pode provocar o milagre. Não é a pessoa que pregou que está fazendo o milagre, é o nome de Jesus, junto com a fé da pessoa. Como também pode ser um milagre falso, pode ser um demônio que está fingindo, assim como a pessoa vai consultar uma entidade e a entidade faz, entre aspas, desaparecer a doença, o caroço que ela tem, etc., o diabo também faz sinais. Então, você não pode julgar se a pessoa é de Deus porque acontecem milagres através dela, através da sua pregação, da sua oração e etc. Então, não é porque prega bem, não é porque acontecem milagres, não é porque a pessoa vai a uma igreja, tem um título religioso. Isso não configura que uma pessoa é de Deus necessariamente. Não é o número de seguidores que essa pessoa tem nas redes sociais, muito menos, não é? Então o que é que caracteriza? Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Quando se fala de um fruto, uma fruta, digamos assim, novamente você não pode só olhar a casca. Você não pode olhar a casca. Normalmente o exterior da fruta reflete o seu interior, mas nem sempre. Pode estar com uma casca muito atraente, mas ter bicho dentro, não é isso? Então, quando Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis, quando você come uma fruta e você sente o sabor dela, se é doce, se é amargo, etc., então você sabe se aquela fruta é boa. Assim é que nós vamos conhecer se uma pessoa é de Deus ou não. Então, provando o fruto da vida dela. E aí, como é que você prova o fruto da vida de uma pessoa? Primeira coisa, você tem que olhar o caráter da pessoa. Uma pessoa de Deus, ela tem um caráter de Deus, um caráter honesto, um caráter verdadeiro, não é? Honestidade, verdade. A pessoa tem um caráter de justiça. Ela não é perfeita, pois só Deus é, mas ela procura andar na justiça e dos valores que ela carrega dentro de si é jamais tirar vantagem da sua posição. Líderes religiosos, agora eu falo mais especificamente do líder religioso, a pessoa que ocupa uma posição de liderança na sua igreja ou religião, eles naturalmente desfrutam de uma autoridade e de uma vantagem sobre as pessoas que eles cuidam. Então, assim como toda pessoa em autoridade pode abusar dessa autoridade, pode usar mal essa autoridade para benefício próprio, o verdadeiro líder religioso nunca, jamais faz isso. Ele não tira vantagem da sua posição religiosa para se beneficiar pessoalmente, para fazer que as pessoas o sirvam. O verdadeiro homem de Deus, por exemplo, ele não faz ninguém escravo dele, dependente dele, se apontando como guru daquela pessoa. Olha, você não pode fazer nada sem falar comigo. Olha, só viaja se falar comigo, só compra ou vende se falar comigo. Vem falar comigo primeiro que eu vou te dar uma direção. Jamais ele faz isso. Ele não é Deus. Mas o falso, sim. O falso quer as pessoas na mão dele, na palma da mão dele. O falso quer governar a vida da pessoa. O verdadeiro quer que a pessoa deixe Deus governá-la. Ensina a pessoa a ser dirigida por Deus, pelo Espírito de Deus. Ele faz a pessoa independente, espiritualmente independente, inclusive dele. Porque ele é honesto, ele sabe que ele é falho.
Então ele coloca a pessoa na total dependência de Deus. O falso não. O falso quer se colocar entre Deus e a pessoa. Não, você fala comigo, eu que falo com Deus para você. Você vem para mim que eu vou te dizer o que o Senhor está falando para você. Esse é o falso. Esse é o falso. Pois nos dias de hoje, Deus já deu o seu Espírito Santo para nos guiar, para falar a nós toda a verdade, nos guiar a toda a verdade. Então, o verdadeiro homem de Deus leva você a conhecer a Deus e se tornar independente de tudo e de todos. Então, você tem que olhar os frutos, você tem que olhar as intenções, você tem que olhar o casamento deste homem, desta mulher, supostamente de Deus. Por quê? Por que o casamento? Porque o marido, a esposa, é a primeira ovelha. Se ele não pratica dentro de casa o que ele está pregando lá fora, a Bíblia diz: quem quer fazer a obra de Deus tem que governar bem a sua casa. Então, quais são os frutos? Meu amigo, minha amiga, cuidado, porque tem muita fruta podre por aí, mas com aparência de maravilhosa. Então, esteja em alerta. E você também, não se esqueça, ninguém está livre do fingimento. Todo mundo quer parecer bem, sair bem na fita. Mas cuidado, para que você também não seja um falso, dando aparência de religiosidade, quando por dentro você ainda não é de Deus. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.